Eli era o sumo sacerdote de Israel numa das fases mais sombrias da história da nação. A terra prometida, antes vibrante com os feitos de Moisés e Josué, agora mergulhava numa espiral de decadência espiritual. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. A política era instável, os líderes tribais disputavam influência, e os inimigos, como os filisteus, ameaçavam constantemente as fronteiras. Mas o maior problema não estava do lado de fora. O verdadeiro colapso acontecia dentro do povo, no coração da adoração. O culto no tabernáculo ainda ocorria. As ofertas ainda eram trazidas. Os sacrifícios ainda queimavam sobre o altar. Mas tudo era aparência. A presença de Deus parecia cada vez mais distante. A fé havia virado rotina. A voz profética silenciava. E o povo seguia, cego e conformado, num tipo de religiosidade vazia, mecânica, impotente. Nesse cenário, Eli se destacava como a principal figura religiosa da nação. Ele era mais do que um sacerdote, era o sumo sacerdote, o mediador entre Deus e o povo, o juiz que decidia causas civis e espirituais, o homem responsável por manter acesa a chama do culto ao Senhor. Respeitado, influente, um símbolo vivo da tradição sagrada. Sua voz ainda tinha peso. Seu nome ainda impunha reverência. Mas dentro de sua própria casa, algo estava quebrado. Seus filhos, também sacerdotes, haviam se tornado instrumentos de escândalo e corrupção. E Eli, apesar de ver, ouvir e até repreender, não agia com firmeza. Entre o altar e os laços de sangue, escolheu o silêncio. Entre a honra de Deus e a preservação familiar, escolheu a passividade. A história de Eli é silenciosa, mas brutal. Ele não perseguiu profetas, não ergueu ídolos, não liderou rebeliões. Mas falhou onde mais importava, na hora de confrontar o pecado. E essa falha não foi apenas pessoal. Ela afetou a santidade do culto, a moral do povo, e abriu caminho para o juízo divino. Essa não é apenas uma narrativa antiga. É um espelho. Porque o maior risco para um líder, para um pai, para um crente, não é cair, mas se acostumar com o erro. E permanecer sentado quando Deus já está de pé. Você está pronto para ouvir a história de um homem que sabia o que era certo, mas escolheu o silêncio? Então respire fundo. Porque essa jornada começa agora. O tabernáculo ainda estava de pé. As lamparinas sagradas ainda lançavam sua luz trêmula sobre os utensílios do culto. Mas havia algo que não se via a olho nu, a presença de Deus já começava a se afastar. O que era para ser o coração pulsante da adoração em Israel se tornava lentamente um teatro de aparências. Eli se movia entre os panos do templo com familiaridade. Conhecia cada rito, cada objeto, cada palavra das Escrituras. Desde jovem, servia ali. Era o sumo sacerdote. Vestia a túnica de linho, o peitoral com as pedras tribais, carregava o peso da responsabilidade diante do povo e de Deus. Julgava causas, media conflitos, oferecia sacrifícios. Mas, aos poucos, a chama que deveria brilhar em seu interior estava se tornando brasas escondidas sob a cinza da rotina. Israel vivia um tempo de transição e confusão. A era dos juízes se arrastava, marcada por altos e baixos espirituais. Cada tribo cuidava dos seus próprios interesses. Os filisteus, povo guerreiro e idólatra, ameaçavam cada vez mais os territórios hebreus, e o povo de Deus, ao invés de se voltar para ele, imitava os deuses e costumes pagãos. A idolatria se misturava aos rituais. A obediência dava lugar ao pragmatismo. E Deus, que sempre foi tão presente nos dias de Moisés e Josué, agora parecia distante. Eli percebia isso. Sabia que o tempo era delicado. Sabia que os olhos do povo estavam nele. Mas havia uma rachadura profunda em seu próprio lar. Seus filhos, Ofni e Finéias, também sacerdotes, haviam se corrompido. Não era um erro oculto. Era público. Os dois jovens roubavam as porções de carne antes que os sacrifícios fossem oferecidos a Deus, ameaçavam os fiéis, assediavam mulheres na entrada do templo. Profanavam o que era santo com total desprezo. E o mais doloroso, faziam isso como representantes do Senhor. O povo murmurava. Os relatos chegavam a Eli. Ele ouvia. E falava. Mas suas palavras saíam sem peso, sem autoridade, sem consequência. Um pai que repreende, mas não disciplina. Um líder que adverte, mas não corrige.
Um sacerdote que, diante da corrupção do altar, escolhe preservar os filhos, mesmo que isso custe a honra do nome de Deus. Na Torá, estava claro, o sacerdote deveria ser puro, separado, íntegro. O sagrado exigia temor. Eli sabia disso. Mas entre o zelo pelo templo e o vínculo com seus filhos, escolheu o meio-termo. E o meio-termo, quando se trata da santidade divina, é sempre um caminho de queda. A Escritura declara com firmeza: Ófine e Finéias eram homens indignos. Não conheciam o Senhor. Essa afirmação não era um exagero, mas um veredito. O nome deles carregava autoridade, mas suas ações mostravam o oposto. Ocupavam um cargo sagrado, mas estavam espiritualmente mortos. Eli não era um homem mau. Ele amava o Senhor. Mas seu coração estava dividido. A velhice o tornava lento, seus olhos físicos começavam a falhar, e seus olhos espirituais também se tornavam embaçados. O discernimento, que outrora era agudo, agora estava amortecido pela familiaridade com o pecado. Não foi de uma vez. Foi devagar. Como um fogo que vai se apagando enquanto ainda há fumaça no ar. O silêncio de Eli diante do escândalo crescia. Sua liderança espiritual já não era mais firme, mas melancólica. Ele seguia exercendo suas funções. As cerimônias ainda aconteciam. Mas já não havia peso em sua presença. Já não havia fogo nos seus olhos. A Bíblia não diz que Eli abandonou Deus. Mas mostra que, pouco a pouco, ele abandonou a responsabilidade de representar Deus com fidelidade. Suas vestes ainda eram sacerdotais. Mas seu coração estava em conflito. E esse conflito silencioso estava prestes a se tornar ruína. Foi nesse cenário que algo novo começou a florescer dentro do tabernáculo. Um menino, pequeno, de olhos atentos e espírito puro, corria entre os corredores do santuário. Seu nome era Samuel. E enquanto a liderança antiga se apagava, Deus preparava, discretamente, um novo vaso para sua voz. Samuel havia sido entregue ao Senhor por sua mãe, Ana. Um voto de fé, uma resposta de gratidão. Ainda criança, ele começava a servir no templo sob a supervisão de Eli. E ali, naquele ambiente carregado de omissão e aparência, Samuel crescia em graça diante de Deus e dos homens. Eli via Samuel. Sabia que havia algo diferente naquele menino. Mas sua apatia o impedia de enxergar a urgência do que acontecia ao redor. O velho sacerdote estava cansado. Cansado por dentro. E quando a alma cansa antes do corpo, o peso da liderança se torna insustentável. Esse é o retrato inicial da queda de Eli. Não o erro escandaloso, mas o erro sutil da omissão silenciosa. Não a rebeldia aberta, mas a conivência passiva. Um sacerdote que começou com reverência, mas foi sendo vencido pelo hábito, pela família, pelo medo de agir. E é aqui que a história começa a mudar de tom. Porque quando o homem se cala, Deus prepara alguém que ainda pode ouvir. Quantas vezes, em nossa própria vida, sabemos o que é certo, mas hesitamos em fazer? Quantas vezes, por medo de ferir, deixamos o erro se tornar rotina? Será que, como Eli, não estamos vestindo a túnica, mas já perdemos o temor? O som dos passos no pátio do tabernáculo ainda ecoava pelas manhãs. O tilintar dos utensílios sagrados, o murmúrio das orações, os animais sendo preparados para o sacrifício, tudo parecia seguir como de costume. Mas os olhos mais atentos sabiam que algo havia mudado. Aquele lugar, separado para encontrar Deus, agora era cenário de murmúrios, escândalos e olhares desconfiados. Ófine e Finéias não apenas ocupavam o sacerdócio. Eles o usavam como escudo para o pecado. Herdaram o ofício de Eli, mas não herdaram o temor. Era como se aproveitassem da herança sagrada para construir um império pessoal de prazer, abuso e corrupção. Eles conheciam a liturgia, sabiam como funcionavam os rituais, mas não conheciam o Senhor. E essa diferença era devastadora. Durante os sacrifícios, antes que a gordura fosse queimada sobre o altar, conforme exigia a lei, os filhos de Eli enviavam seus servos com garfos de 3 dentes para arrancar a melhor parte da carne. Se alguém se recusava, era ameaçado. A adoração se transformava em mercado. A reverência cedia espaço à ganância. A oferta deixava de ser voluntária e passava a ser extorquida. Mais grave ainda era o que acontecia à entrada do tabernáculo. Mulheres que serviam no templo, com coração sincero, eram alvos constantes de abuso. Ófine e Finéias usavam sua posição para se aproveitar delas,
transformando o lugar de adoração em ambiente de impureza. A porta que deveria ser a fronteira entre o mundo e a presença de Deus, agora era palco de pecado. A santidade do altar estava sendo manchada. E o povo sabia disso. Comentava com pesar. Falava em voz baixa. Mas nada mudava. Eli ouvia os rumores. Testemunhava sinais. E quando finalmente confrontava os filhos, suas palavras eram brandas, quase apáticas. Por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos maus procedimentos. Não havia autoridade, não havia correção, não havia consequência. O problema já não era apenas Ofni e Finéias. O problema era Eli. A conivência silenciosa do pai se tornava cumplicidade. Ele tinha poder para afastá-los, para proteger o altar, para preservar o temor do Senhor. Mas hesitava. Hesitava porque os amava. Hesitava porque envelhecera. Hesitava porque o coração, tão acostumado ao sagrado, já não ardia diante do erro. A Torá era clara. Nenhum sacerdote poderia profanar o culto sem ser removido. O sacerdócio exigia pureza. Deus exigia santidade. Eli sabia disso. Mas suas palavras eram vazias, suas ações inexistentes. E quando o líder se cala, o erro se fortalece. Aos poucos, o povo deixava de confiar no culto. Os sacrifícios perdiam valor. A presença de Deus parecia um eco distante. Não havia mais temor. Não havia mais lágrimas sinceras. O altar continuava no mesmo lugar, mas o fogo espiritual se apagava, lentamente. A Escritura descreve Eli como um homem velho e de visão enfraquecida. Não era apenas uma descrição física. Era um símbolo. Seus olhos espirituais também estavam falhando. Já não enxergava com clareza o que estava diante de si. Já não reagia com urgência. Já não se movia com temor. Ele julgava causas de Israel. Era o árbitro das disputas entre o povo. Mas quando a disputa estava dentro de sua casa, ele se calava. Era o homem que vestia a túnica sacerdotal, mas não carregava mais a autoridade espiritual que ela representava. Mesmo diante da deterioração pública da adoração, Eli mantinha seus filhos no ministério. Os homens que desprezavam o altar continuavam como representantes de Deus. E isso trazia consequências. Quando o pecado não é confrontado, ele contamina. Quando o erro é tolerado, ele cresce. O nome de Deus estava sendo desonrado. O povo, desiludido. A fé, em declínio. O tabernáculo, contaminado. Mas Eli permanecia sentado. Falava com tristeza. Suspirava com cansaço. Mas não se levantava. Não houve jejum. Não houve purificação do templo. Não houve disciplina sacerdotal. A liderança espiritual de Israel, que deveria ser farol em tempos de trevas, estava envolta em névoa. O silêncio de Eli se tornava o silêncio da nação. E quando o silêncio do homem persiste, Deus se levanta. A história de Eli se move sem alarde. Não há guerras, não há grandes traições, não há idolatria explícita. Há, sim, algo mais sutil, e talvez mais perigoso, o abandono lento e constante da santidade. A perda gradual da sensibilidade. O costume de lidar com o sagrado sem temor. A rotina espiritual sem presença real. E é exatamente nesse ambiente que Deus decide agir. Não com trovões. Não com terremotos. Mas com um profeta. Um homem anônimo, enviado diretamente a Eli, com uma mensagem clara, dura e inegociável. Deus havia esperado. Havia avisado. Mas o tempo da misericórdia estava chegando ao fim. A omissão teria um preço. O profeta relembra a Eli que foi Deus quem o escolheu. Quem separou sua linhagem para servir no altar. Quem o honrou com um cargo de tamanha responsabilidade. Mas agora, essa honra seria retirada. Porque Eli havia honrado mais seus filhos do que ao Senhor. Porque permitiu que eles se alimentassem das ofertas enquanto cruzava os braços. Porque manteve o sagrado nas mãos de quem o desprezava. A sentença é firme: aqueles que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam, serão desprezados. Era o próprio céu falando. Não havia mais desculpas. A profecia não trazia espaço para dúvida. Os 2 filhos de Eli morreriam no mesmo dia. Seria o selo de que Deus não compactua com pecado, mesmo entre os seus. Eli ouve. Mas não chora. Não se lança ao chão. Não clama por misericórdia. Apenas aceita: é o Senhor. Faça o que bem lhe parecer.
O templo seguia com suas cerimônias. Os filhos continuavam no sacerdócio. O povo ainda levava suas ofertas. Mas a presença de Deus já havia começado a se retirar. Era tudo aparência. Tudo religiosidade. O altar ainda queimava. Mas o coração dos líderes estava apagado. O tabernáculo seguia com seus rituais. Os sacerdotes realizavam suas tarefas, os sacrifícios continuavam, o incenso ainda subia. Mas o céu já havia feito uma escolha. Não seria mais através da velha liderança que a voz divina ecoaria. Enquanto o sistema espiritual de Israel estava falido, Deus preparava em silêncio o novo, e o novo vinha na forma de um menino. Samuel crescia em meio ao caos espiritual. Era jovem, ainda sem barba no rosto, ainda sem experiência de vida. Mas seu coração era puro, e sua disposição era completa. Desde pequeno, havia sido entregue ao Senhor por sua mãe, Ana. E agora, em meio à decadência do sacerdócio de Eli e à corrupção dos filhos dele, Samuel andava entre as cortinas do santuário com reverência e atenção. Eli o orientava nos ofícios. Dizia quando acender as lâmpadas, como cuidar da arca, como preparar as porções. O velho sacerdote observava os passos do menino com certa ternura, mas não com visão espiritual. Ele via Samuel com os olhos da rotina, não com os olhos do céu. Aquilo que parecia apenas mais um servo nos corredores do tabernáculo, na verdade era um vaso sendo moldado para ouvir a voz que outros haviam deixado de escutar. Era noite. O templo estava em silêncio. Eli repousava em seu leito. A luz da lâmpada de Deus ainda não se apagara completamente. E foi nesse momento, entre o apagar da chama e o sopro do novo, que o Senhor falou: Samuel. O menino se levantou apressado. Correu até Eli. Eis-me aqui. O Senhor me chamou? Eli, confuso, respondeu: Não te chamei, volta a deitar-te. Samuel voltou. O santuário era escuro, silencioso. Mas logo, a voz ecoou novamente: Samuel. Novamente ele correu até Eli. Eis-me aqui. Não te chamei, meu filho. Vai deitar-te. Era a segunda vez. O velho sacerdote começava a se inquietar. Mas seu discernimento ainda estava turvo. A conexão que antes tinha com o céu agora era falha, como uma linha cortada pela omissão. Até que, pela terceira vez, a voz chamou: Samuel. O menino, obediente, correu mais uma vez. Eis-me aqui. E então, Eli percebeu. Não era um som comum. Não era alucinação. Não era uma brincadeira. Deus estava falando com o menino. O susto foi silencioso. O velho sacerdote, pela primeira vez em muito tempo, reconheceu um movimento celestial. E instruiu Samuel com reverência: Vai, deita-te. E se ele te chamar de novo, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel voltou ao seu lugar. Deitou-se. Seu coração pulsava. Algo estava acontecendo. Algo que ele não compreendia totalmente, mas que fazia seu espírito estremecer. E Deus falou novamente. Mas agora, o menino respondeu. Não com fuga, nem com medo, mas com entrega. Fala, Senhor. O teu servo ouve. Naquela noite, o céu rompeu o silêncio. E a primeira revelação que Deus confiou a Samuel foi uma sentença contra a casa de Eli. Um chamado profético, e ao mesmo tempo, um veredito final. A voz do Senhor não veio com metáforas nem enigmas. Foi direta, dura, clara. Farei em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ouvirem. Porque já disse a Eli que julgarei sua casa para sempre, por causa da iniquidade que ele sabia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu com firmeza. O menino permaneceu deitado até o amanhecer. Seus olhos estavam abertos, mas era como se uma nova visão tivesse sido implantada em seu coração. Ao amanhecer, voltou a Eli. Estava com medo de contar tudo. Como revelar ao próprio mentor que o juízo de Deus estava decretado sobre sua casa? Mas Eli, com o rosto cansado e a alma já resignada, pediu que Samuel contasse tudo. E quando ouviu a sentença, respondeu com uma frase que, mais uma vez, soava menos como submissão e mais como apatia: É o Senhor. Faça o que bem lhe parecer. Não houve clamor. Não houve arrependimento. Não houve súplica. Eli reconhecia a autoridade divina, mas já havia perdido o fervor para lutar.
Seu coração havia se acostumado com a ideia de que nada mais podia ser feito. Enquanto isso, Samuel crescia. Crescia em estatura, em graça e em revelação. Deus continuava a falar com ele. E por toda Israel se espalhava a notícia: o Senhor havia levantado um novo profeta. Não era mais Eli quem guiava os destinos espirituais da nação. Era Samuel. O menino que servia com reverência, agora se tornava a nova boca de Deus. O contraste era evidente. De um lado, um sacerdote cansado, sentado, calado. Do outro, um menino disposto, sensível, obediente. O tempo de Eli estava chegando ao fim, não por causa da idade, mas porque sua missão espiritual já havia sido encerrada, não por Deus, mas por ele mesmo, ao escolher o silêncio em vez da ação. O altar, ainda que profanado, agora recebia uma nova esperança. A chama que estava prestes a se apagar, Deus reacendia, não com os antigos, mas com os novos. Porque, quando um sacerdote falha em proteger o sagrado, o próprio Deus levanta um menino para ouvir o que os grandes deixaram de escutar. O tempo da advertência havia passado. A paciência divina, embora longa, não é infinita. E agora, o cenário estava montado para que o que foi anunciado em segredo começasse a se cumprir diante de todos. Israel entrou em guerra contra os filisteus. Não era apenas uma batalha territorial. Era um conflito que escancarava a falência espiritual da nação. O povo, distante de Deus, tentava buscar vitória com estratégias humanas disfarçadas de fé. Eles ainda acreditavam que podiam manipular o sagrado, mesmo vivendo em desobediência. A primeira investida contra os filisteus foi um desastre. 4.000 homens caíram. Diante da derrota, os líderes de Israel tomaram uma decisão precipitada: trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha. A mesma arca que simbolizava a presença do Deus vivo entre o povo. A mesma que havia aberto o Jordão e derrubado os muros de Jericó. Eles a levariam como um talismã de vitória, não como símbolo de obediência, mas como escudo de conveniência. Quem conduziu a arca? Ofni e Finéias. 2 sacerdotes manchados, que profanaram o altar, agora lideravam o que deveria ser a manifestação da glória divina. Era uma afronta. Não apenas contra os filisteus, mas contra o próprio Deus. Era como se usassem o nome do Senhor sem temor, como se o trono de Deus fosse apenas um objeto de uso militar. A presença da arca gerou uma falsa euforia no exército de Israel. Gritos de guerra ecoaram. O chão tremeu. Até os filisteus ficaram amedrontados por um momento. Mas o temor deles se transformou em fúria. E a batalha recomeçou. A derrota de Israel foi absoluta. 30.000 homens caíram. Os soldados fugiram. Ofni e Finéias morreram no campo. E o pior de tudo, a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. O símbolo máximo da presença de Deus havia sido levado pelos inimigos. Nada mais representava tão bem a falência espiritual daquela geração. A notícia não demorou a chegar a Siló. Um homem fugiu da batalha, coberto de pó, roupas rasgadas, coração em desespero. Ele correu direto até a cidade, onde Eli estava sentado à entrada, esperando. Seus olhos já não viam bem, mas seu coração tremia, não pelos filhos, mas pela arca. Quando o mensageiro anunciou a derrota, descreveu a tragédia em camadas. Primeiro, falou da fuga do exército. Depois, da morte de Ofni e Finéias. Por fim, da captura da arca. E foi essa última informação que atravessou o peito de Eli como uma lança. Ao ouvir que a arca de Deus havia sido tomada, Eli caiu da cadeira. Seu corpo, já envelhecido e pesado, tombou para trás. Quebrou o pescoço e morreu ali mesmo. O sacerdote que julgava Israel havia sido julgado. A cadeira onde se sentava, símbolo de sua autoridade, agora era o palco final de sua queda. A Bíblia faz questão de registrar 3 características sobre ele naquele momento. Tinha 98 anos, era pesado e cego. 3 símbolos de um sacerdote que havia perdido o vigor, a sensibilidade e o discernimento. Sua morte não foi apenas física. Foi espiritual, institucional, simbólica. Um sacerdócio inteiro caiu com ele. Mas a tragédia não parou ali. A esposa de Finéias, grávida, entrou em trabalho de parto ao receber a notícia. Quando soube da morte do marido, do sogro e da captura da arca, suas dores se intensificaram. Ela deu à luz um menino e, antes de morrer, deu-lhe o nome de Icabo, a glória se foi.
Aquele nome era mais do que um lamento. Era um veredito. A glória havia se afastado de Israel. O culto ainda existia. O templo ainda funcionava. Mas a presença que dava vida ao sagrado já não estava ali. O juízo que começou com um sussurro profético agora ecoava como um trovão. Deus não havia abandonado seu povo. Mas o povo havia se afastado tanto, que mesmo com a arca em meio ao campo de batalha, a vitória não veio. Porque a presença de Deus não pode ser manipulada. A santidade não se negocia. O altar não é escudo para quem vive em desobediência. Eli caiu. Ofni e Finéias foram mortos. A arca foi levada. E o menino chamado Samuel se tornava, silenciosamente, a única chama acesa em meio às ruínas. Não houve cortejos. Não houve luto oficial. A morte de Eli não provocou lamentos públicos, apenas o silêncio de um fim profético. Era o encerramento de uma era. Uma era onde a liderança espiritual, por medo de agir, havia permitido que o sagrado fosse corrompido. Mas Deus, em sua justiça, não deixaria que aquilo permanecesse para sempre. E a arca, mesmo longe de Israel, ainda carregava um peso que nem os inimigos poderiam suportar por muito tempo. O chão de Siló estava manchado por duas perdas, a morte do sacerdote e a ausência da arca. Aquilo que sustentava espiritualmente a nação havia sido quebrado em um só dia. A autoridade caiu. A glória se foi. E o povo agora vagava entre os escombros da religiosidade vazia. Não era apenas luto. Era um vazio espiritual. Como uma casa onde a presença já não habita, mas os móveis continuam no mesmo lugar. O templo permaneceu. Os rituais prosseguiram. Mas tudo estava esvaziado de essência. Israel experimentava as consequências de um tempo em que o sagrado havia sido banalizado. A notícia da captura da arca pelos filisteus se espalhou como fogo por entre as tribos. Aquele símbolo, que antes representava a aliança de Deus com o povo, agora estava nas mãos dos inimigos. Os hebreus estavam desorientados. Como poderiam buscar direção se a presença divina havia se afastado? Como reconstruir a fé se até os sacerdotes haviam caído? Durante 7 meses, a arca permaneceu em território filisteu. E o que para eles parecia ser um troféu de guerra logo se revelou como um fardo insuportável. Pragas atingiram suas cidades. Doenças se espalharam. Estátuas de seus deuses caíram diante da arca. Mesmo os inimigos começaram a temer aquilo que os filhos de Eli haviam tratado com desprezo. A presença de Deus, ainda que em silêncio, continuava santa. E mesmo longe de Israel, ela deixava claro que não se permite ser usada como amuleto. O juízo não foi apenas sobre os hebreus. Foi também um lembrete aos filisteus. O Deus de Israel é vivo, soberano e não compactua com desrespeito. Enquanto isso, em Siló, tudo era reconstrução interna. Samuel, o menino que havia ouvido a voz de Deus, agora se tornava uma figura crescente entre o povo. Ele não usava ainda os paramentos sacerdotais, mas suas palavras carregavam peso. Era jovem, mas já reconhecido como alguém que andava com o Senhor. Israel não precisava apenas de um novo líder. Precisava de uma nova escuta. Alguém que fosse capaz de ouvir o que o céu dizia, mesmo quando tudo ao redor estivesse em ruínas. E era isso que Samuel representava. Ele não substituiu Eli com cerimônia, nem com aclamação. Mas sua obediência silenciosa foi moldando uma nova consciência espiritual na nação. Durante anos, Samuel foi crescendo em influência. Não pelo cargo, mas pela coerência entre vida e chamada. Enquanto os olhos de Israel buscavam direção, a voz de Samuel começava a restaurar o temor, o respeito e a verdade da parte de Deus. Não havia mais espaço para discursos vazios. A liderança agora nascia da escuta. O povo, marcado pela tragédia, começou a despertar. A memória de Ofni e Finéias servia como exemplo do que acontece quando se banaliza o altar. A morte de Eli lembrava a todos do peso da omissão. E o nome Cabo ecoava em cada oração, a glória se foi. Mas Deus, ainda que permita o juízo, nunca abandona um povo para sempre. Sua justiça não anula sua misericórdia. E ali, entre escombros, ele plantava sementes de restauração. Através de Samuel, Deus começaria a levantar um novo tempo, não baseado em aparências, mas em verdade e arrependimento. O eco da queda de Eli se espalhou por gerações. Não apenas por ter sido o fim de um sacerdote, mas por tudo que sua omissão simbolizou.
Ele era o retrato de uma geração que se acostumou com o erro, que preferiu a paz aparente ao confronto necessário, que deixou o zelo ser substituído pela conveniência familiar. Mas a história de Eli, ainda que marcada pela dor, não terminou em vão. Sua queda serviu como alerta. Seu silêncio gerou clamor. Sua ausência abriu espaço para que Deus falasse com quem ainda estava disposto a ouvir. O juízo, embora severo, reacendeu o valor da santidade no coração do povo. Samuel, agora já um jovem profeta, passou a ser a ponte entre o antigo e o novo. Sua voz era ouvida. Sua palavra não caía por terra. E Israel começava a reencontrar o caminho do Senhor. A cadeira de Eli estava vazia. O altar havia sido profanado. Mas Deus estava se movendo. Ainda havia futuro. Ainda havia redenção. A história de Eli não termina com honra, nem com glória. Termina com uma cadeira vazia, um altar em silêncio e uma nação ferida. Seu corpo caiu, mas sua queda já havia começado muito antes, quando deixou de confrontar o que precisava ser corrigido. Por fora, ele ainda vestia a túnica. Ainda sentava-se como juiz. Ainda falava como sacerdote. Mas por dentro, o peso do cansaço, da culpa e da omissão já o haviam feito cair há muito tempo. O nome Cabo, dado ao filho órfão de Finéias, ecoava como um grito contido: a glória se foi. Não por capricho divino, mas porque o espaço onde a glória deveria habitar foi contaminado, por fim, abandonado. Eli não foi derrotado pelos filisteus. Ele foi vencido por sua própria passividade. O mal floresceu porque ele escolheu a paz da omissão ao invés da dor da verdade. Mas mesmo nessa tragédia silenciosa, há um aviso que ressoa com força nas gerações que vieram depois. A vida de Eli é um espelho para líderes, pais, mães, pastores, crentes comuns. Um alerta urgente para quem se acostumou com o erro por medo de confrontar. Um chamado à vigilância para os que ainda mantêm aparência de santidade, mas deixaram o temor escapar por entre os dedos. A fé não é apenas uma veste. É uma chama. E se não for alimentada com coragem, ela se apaga, ainda que os rituais continuem. Eli não perseguiu a Deus. Apenas se calou. E esse silêncio custou caro. Quando deixamos de agir por conveniência, quando evitamos a correção por medo, quando colocamos o amor humano acima do temor divino, criamos um terreno fértil para o juízo. Ainda assim, Deus não desistiu de Israel. Em meio à queda, ele levantou Samuel. A voz que Eli deixou de ouvir agora surgia por meio de um menino sensível ao Espírito. Deus continua a falar. Mas ele escolhe corações disponíveis, dispostos, obedientes. O mesmo princípio permanece. A autoridade espiritual não vem do tempo de serviço, nem do reconhecimento público. Ela nasce da fidelidade. Da coragem de agir quando todos preferem se calar. Do zelo em proteger o que é santo mesmo quando isso exige perdas pessoais. Talvez você esteja sentado em uma cadeira como a de Eli. Uma posição de influência, respeito ou responsabilidade. Talvez você já tenha sido usado por Deus, já tenha servido com fervor. Mas agora, sente-se pesado, cansado, calado. Talvez tenha permitido que o pecado permanecesse próximo demais, dentro de casa, ou do coração, sem o confronto necessário. Mas diferente de Eli, ainda há tempo. Você tem sido voz ou silêncio? Tem alimentado o altar ou apenas mantido a aparência? Tem confrontado o erro ou se escondido atrás da paz aparente? Se essa história te confrontou, então ela cumpriu seu propósito. Porque o maior legado de Eli não está no que ele fez, mas no que ele nos ensina a não repetir. Que o peso do silêncio não nos vença. Que o medo de perder não seja maior do que o temor ao Senhor. Que a fidelidade volte a ocupar o centro do nosso culto, das nossas decisões e da nossa liderança. Se Deus está falando contigo, não ignore. Levanta-te da cadeira. Restaura o altar. Reacenda o fogo. E não deixe que o erro ganhe terreno pela sua omissão. Não é tarde demais. Ainda dá tempo de proteger o que é santo. Ainda dá tempo de recomeçar. Mas é preciso coragem para ouvir, e mais ainda para obedecer.